bem, pessoal? Então vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui no dimensionamento de pontes, né? E agora com os esforços cortantes, tá bom? No vídeo anterior tinha alguns erros ali de conta, né? Fazendo correndo a conta, o MDQK positivo, se eu não me engano, e o MDQK negativo estavam errados a conta, tá? Então corrijam isso aí, tá bom? Na questão dos momentos. Então vamos dar prosseguimento fazendo o estudo da cortante e aí também vamos calcular as cortantes em todos os pontos pertinentes da nossa longarina. Tá? Vai ser necessário fazer isso e aí a gente vai fazendo. Tá? Tem que fazer no ponto A, ponto B, C, no ponto D e no ponto E. Vou fazer mais uma linha aqui para o ponto E, porque daí eu aproveito uma linha só. E no ponto E, certo? Então são essas que nós faremos agora, tá? A cortante. Então, a cortante vai se basear no mesmo sistema, né, que a gente fez os momentos, ok? Mesmo sistema, eu vou fazer a linha de influência, de momento, de cortante para todas elas. E depois disso eu vou carregar carga concentrada vezes coordenada, carga distribuída vezes a, a área do diagrama e por aí vai no mesmo sistema, tá bom? Então vamos aí para o ponto A, tá? No ponto A, diferente do momento, é o ponto onde o veículo tipo, né, ou trem de carga, como você preferir chamar, ele dá início à entrada na ponte. Então, ele está bem nesse ponto aqui, ok? Bem nesse ponto. Se ele dá início à entrada na ponte, eu tenho apenas uma carga do trem de carga no balanço sendo aplicada, tá bom? Apenas uma. Então, o trem de carga no balanço, eu tenho a carga aqui de 185,72. 185,72 kN, certo? Essa é a carga que eu tenho no balanço. Do trem de carga no balanço, né? Usando o trem de carga simplificado. Então, eu já posso falar que o meu VA, QK, é igual, se a carga é para baixo, menos 185,72 kN, ok? Então eu tenho aqui o trem de carga, né, no balanço já definido, tá? Beleza. Então o trem de carga no balanço não, né? Já tenho aqui a parte da cortante no ponto A definida. Segunda cortante é no ponto B, certo? O ponto B ele está bem no meio aqui. Se ele está bem no meio, né, o meu carro, o meu veículo tipo, ele consegue avançar por inteiro. Então eu tenho, né, ele aqui. Vamos desenhar primeiro qual é a linha de influência, né, no balanço, né? A linha de influência é isso aqui, ó. Certo? Essa é a cortante, né, nessa região. Então vai ser isso aí mesmo, negativa, né? Então, na verdade a cortante vai ser assim, a linha de influência é para cima, e aí eu vou colocar aqui a altura dele, né? Esse diagrama teria que estar em cima. A altura dele é 1, certo? Tenho 185,72 sendo aplicado e tenho a carga distribuída também, né, de 46,94 nesta região de diagrama. 46,94 kN nessa região de diagrama, tá bom? Aí, pronto, é só fazer conta, né, porque eu tenho já essa área que vale 1 vezes 3, né? Então meu VB QK vai ser igual a de 185,72 vezes as coordenadas, que seriam 1, certo? 1 mais 1
mais 1, que o diagrama, né, é 1, mais 45,94 vezes a área, que seria 1 vezes 3, certo? Então, meu VB QK seria essa conta aí. Não vou cometer o mesmo erro do outro vídeo e já vou fazer essa conta com calma. Então, retomando aqui, só conferindo a conta. R$ 694,98 kN, então a gente tem aí qual é a carga no ponto B. Vamos agora para o ponto C. O ponto C, né, vou fazer a linha de influência agora da maneira correta, tá bom? A linha de influência no ponto C é a seguinte, ó. Ela sobe 1 e vai reto até o ponto C. Teria que ser assim também, tá? Porque ela é negativa, ela está no lado de cima. E desce no ponto aqui, então ela é negativa. No ponto C, tá? Tanto faz onde eu vou colocar o veículo, né? Por quê? Porque qualquer lugar vai dar a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui na ponta, né? Certo? Tenho lá a carga distribuída no balanço, 185,72 kN aplicados, mais a carga distribuída no todo, né? Que seria a carga aqui distribuída também de 46,94. Então, essa carga distribuída, e aí essa carga FCQK vai ser igual, né, a mesma coisa. Então, eu tenho 185,72 vezes as coordenadas, 1 mais 1 mais 1, mais, por quê? Porque aqui subiu 1, desceu 1, mais 45,94 vezes 1 vezes 6, que é o total aqui, né? Pronto, daqui eu tiro VC QK. R$ 832,8 kN, certo? Então, só conferindo, 45,94 vezes 6, mais 185,72 vezes 3, 832,8. Beleza, pronto. Então, agora a gente achou o VCQK esquerda, tá bom? VCQK esquerda, porque ele está antes da reação. Para achar o VCQK direita, e ele é negativo, eu tenho que fazer a linha de influência no meio do vão, certo? No meio do vão. Então, a linha de influência no meio do vão, eu vou até fazer mais uma linha aqui no meio, para mim não perder a linha de D e de E. Vou fazer uma linha aqui no meio. Certo? Vou fazer mais uma linha aqui no meio. Então, o direita, eu vou partir daquele esquema que a gente fazia. Desço uma aqui, subo um aqui, certo? Vou cruzar, vou fazer pontilhado, até lá, aqui também até lá, pronto. E se eu quero no C, eu desço no C, certo? Desço, traço, e traço aqui também. Ok? Não posso esquecer, apesar de ter ficado pequeno, deste trechinho aqui do balanço, tá? Nesse caso, a gente tem a trechinho aqui do balanço, e por isso a gente vai ter o direita negativo e o direita positivo, tá bom? Por conta do trechinho de balanço. Então vamos aí montar a equação. Eu tenho então que colocar, vamos fazer primeiro o negativo,
tá bom? O negativo, eu tenho que calcular os apoios aqui, né? Então eu vou ter uma coordenada bem na ponta, né? Usando o balanço. Ah, eu vou colocar desse lado. Não, tem que ser aqui porque é o negativo, né? Eu tenho uma bem na ponta, uma a 1,5 m, outra a 1,5 m. Então eu tenho 3 coordenadas aqui. Vamos chamar essas coordenadas de A, de B e de C, tá bom? De A, de B e de C. Essa coordenada segue o triângulo de 1 para 22. Então, 1 está para 22, assim como, vamos começar pelo C, C está para 6. 1 está para 22, assim como B está para 6 menos 1,5, 4,5. 1 está para 22, assim como A está para 3. Então aqui eu tiro B, aqui eu tiro A, tá? Beleza. Daí eu tenho que tirar isso aqui e ainda calcular a área negativa para ele, né? Tem que fazer essa conta, não tem jeito. Então eu tenho 0,273 0,204, 0,205, arredondando, 0,136, ok? Então eu tenho aqui as coordenadas, a área vai ser 0,273 vezes 6 sobre 2. 0,819 metros. Beleza, daqui eu acho o VCQK direita negativo, certo? Beleza, é a conta de sempre. Ele está no balanço, então eu ainda uso o trem de carga no balanço. Então vai ser 185,92 vezes as coordenadas 0,273 mais 0,205 mais 0,136 mais a carga distribuída 46,94 vezes a área 0,819. Então isso aqui dá 114,15 menos 114,15 kN. Confiram essas contas aí. Já deu outra coisa aqui. Cento e 60, né? Então, menos 152,60 kN. Ok? Confiram sempre as contas, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Beleza, então agora vamos fazer o positivo, certo? O positivo está muito claro que o meu veículo ele tem que ser posicionado aqui, né, nas 3 maiores coordenadas. Uma vai ser 1, depois 1,5 à direita e 1,5 à direita de novo, né? Além de ter uma carga distribuída em toda a área. Esta área aqui, positiva, ela é igualzinha a essa aqui, que era negativa. Então eu não vou fazer de novo, ok?
a área ela serve tanto para positiva como para negativa. Por quê? Como é o mesmo triângulo, 1 para 22, essa coordenada aqui também é 0, 2, 7, 3. Tá? Como ela também é 0, 2, 7, 3, a área é igual. Então o que eu preciso achar? Eu preciso achar a coordenada A, B, C, D e E. Não teremos problemas para achar elas, né? Não teremos problemas porque 1 está para 22, assim como D está para 22 menos 1,5, 20,5. E 1 está para 22, assim como o E está para 19, certo? D vai ser igual a 0,932, arredondando, né? 0,932 e o E vai ser igual a 0,864, arredondando. Então resta para nós apenas a área, que seria 1 vezes 22, né? Aqui a área 2, vamos chamar aqui positiva. 1 vezes 22 sobre 2, que seriam então 11, né? 11 metros de área. Pronto. Daqui eu monto o VCQK positivo à direita. Esse VCQK positivo à direita, ele vai ser agora já o trem de carga no vão. O trem de carga no vão, a nossa carga é de 170,25, a carga concentrada, 170,25, tá? E a nossa carga distribuída é de, no vão, 43,40. Tem que tomar muito cuidado porque aqui, quando for essa área, é 46,94. Tá? Dá uma pequenas distorções, então por isso tem que tomar cuidado. O que vai acontecer? Vamos lá então. 170,25 vezes as coordenadas, 1 mais a coordenada D, 0,932 mais a coordenada I, 0,864, vezes não, mais a primeira carga distribuída, 46,94, vezes a área aqui, né, no balanço, que é igual à área que já calculada, 0,819, mais a carga distribuída no vão, 43,40, vezes a área no meio do vão, que dá 11, certo? Então, meu VC, QK à direita, positivo, vai dar o resultado dessa conta que faremos agora. Hein? Faça aí com calma. É isso. Aí aqui é mais 991,86 kN. Ok? Então essa é a carga neste trecho de cortante, tá bom? Agora vamos para a cortante no ponto D. Então, o ponto E está aqui no meio. Esse é o ponto E. E o ponto D está aqui. Né? Você acabou não marcando? Eu vou marcar agora. Então, a gente tem aqui
Ponto A, B, C, D, E, F, G, H e I. Certo? Então aí estão os pontos que interessam para a gente. Então, vamos ao ponto D. Mesmo esquema. Desce um antes, sobe um depois, traceja, né? Uma linha fraca. Certo? E aí eu vou cortar no ponto D. Esse é o ponto de corte. Então ela vai subir até aqui. Vou cortar, descer e vou continuar até o restante. Certo? Então tá lá, tá cortado. Então essa é a linha que interessa, a linha escura. Beleza. Temos aí de novo, nós teremos pontos negativos e pontos positivos. Por isso eu vou pegar outra folha aqui para a gente fazer o ponto D, né? Numa outra folha e termos aqui tudo para a gente poder enxergar, né? Beleza. Então, temos aqui na parte de cortantes, essa é a folha 1, folha 2. Ótimo. Então, vamos aqui partir aí para posicionamento dos veículos, certo? Qual é a vantagem? A vantagem maior é que, como sempre desce 1 aqui, essas coordenadas aqui e aqui serão sempre iguais, tá? Ainda continua A, B e C valendo aqui também, tá? Então, quando eu for posicionar o negativo aqui, vai ser a mesma coisa, tá bom? Vai ser semelhante, tá? Não vai ser igualzinho, porque muda, eu tenho negativo aqui também, tá? Por isso que não vai ser igual. Então, eu ainda não sei se eu posiciono o meu veículo aqui ou aqui. Como que eu descubro, tá? Então, vocês vão ter que olhar aqui, ó. Eu preciso achar esse trechinho de negativo aqui, ó. Quanto vale essa coordenada? Vamos chamar essa coordenada aqui, eu calculei até o D, E, F, que é a coordenada que fica para cima aqui, tá bom? Para cima, tá? Essa coordenada que fica para cima, ela está a 5,5 aqui, ok? Porque eu tenho 5,5 a distância de todos aqui, certo? Certo? Então está 5,5. Pronto, para mim descobrir a coordenada F, 1 está para 22, assim como F está para 5,5. Se F for maior que 273, eu jogo todo o meu veículo aqui. Se o 273 for maior do que F, eu jogo o meu veículo no 273. E aí eu tenho só que calcular essa área. Então vamos ver. F vai ser menor, né? Lógico. Vai ser um pouco menor, por quê? Porque esse triângulo aqui está para 6, né? Então, eu tenho aqui que vale o F dividido por 2. Então, 1 está para 22, assim como o F está para 5,5, 0,25, né? Deu 0,25. O nosso F. E é isso aí. 0,25. Como aqui eu tinha 0,273, isso quer dizer que o nosso veículo tipo ainda está posicionado aqui, né? No mesmo local, tá bom? Nosso veículo tipo também está posicionado
aqui e aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é calcular essa segunda área negativa aqui. Vamos chamar de área, eu chamei essa área aqui, área positiva. Aquela área ali eu chamei de área 2, área 3 positiva. É negativa, né? Então, a área 3 negativa, certo? A área 3 negativa, ela vai ser, então, 0,25 vezes 5,5 sobre 2. Então, ponto 25 vezes 5,5 dividido por 2, 0,6875 metros de área, ok? 0,6875 metros de área, a área 3 negativa. Então, com isso eu consigo calcular já o nosso VD, QK negativo, tá? Por quê? Porque o VDQK negativo só depende das duas áreas e eu já tenho as coordenadas. Então, aqui no balanço, eu tenho 185,72 vezes as coordenadas do balanço, que é o A, o B e o C. Deixa eu olhar aqui quanto era, porque eu já não me recordo. O A, o B e o C. 0,136 mais 0,205 mais 0,273, certo? Então eu tenho aqui. O que eu tenho mais essa conta? Eu tenho mais a carga no balanço, 46,94 vezes a área no balanço aqui, que seria essa área que a gente já calculou, 0,819. Que eu tenho mais aqui, mais a carga do meio do vão, 43,40 vezes essa área que a gente acabou de calcular aqui, 0,6875. Ok? Então agora fica a cargo da conta, que a gente já faz as duas contas de uma vez só. Beleza. Próximo item que a gente vai fazer é a carga positiva, certo? A carga positiva, deixa eu fazer de outra cor aqui, eu vou fazer de azul. Ela tem que ser aplicada nas maiores coordenadas. A maior coordenada é aqui, certo? Então eu tenho um veículo, uma roda aqui, a 1,5 e a 1,5. Isso vai me dar que eu tenho que achar as coordenadas. Então eu parei ali no F, G, H e I, certo? Eu tenho que achar as coordenadas G, H e I. Ok? Então, como eu tenho que achar as coordenadas G, H e I, vamos fazer elas. Tenho que fazer. 1 está para 22, assim como G está para 22 menos 5,5. 16,5. Daqui eu acho G. 1 está para 22, assim como H está para 15. 1 está para 22, assim como I está para 13,5. E além disso, eu tenho que achar esta outra área que vai depender do G, certo? Então eu tenho 0,75 0,682 0,614, ok? Pronto, disso, então eu posso achar aqui a área 4 positiva. Então a área 4 positiva vai ser o G 0,75 vezes a base do triângulo, que seria o 16,5 sobre 2. 6,1875 metros, certo? Essa é a área 4 do triângulo. E aí, a gente vai voltar aqui para a conta aqui em cima, tá?
Não posso esquecer que eu tenho esse trechinho também, que a gente já calculou essa área. Então vamos lá. Carga no meio do vão, 170,25 vezes G 0,75 mais H 0,682 mais o I 0,614, certo? É isso aqui. Mais a primeira carga distribuída, carga do meio do vão, vamos colocar do balanço já. 46,94 vezes 819, 0,819, mais a carga do meio, 43,40 vezes a área do meio. E a área do meio aqui nossa é 6,1875. Daqui eu vou achar o VD, que K, esse é o positivo. VD, que K, positivo, certo? Então, vamos fazer essas contas aí. Então, retomando aqui, o negativo, tá? Ele está embaixo aqui, menos 182,31, e o positivo mais 655,31, ok? Então é isso que a gente fez, tá bom? Beleza, então achei também o VD, falta só o E. O E vai ser a mesma coisa, né? Mesmo jeito de se traçar a linha de influência. Desço um no primeiro, subo um no segundo, apoio, e aí eu vou cortar no E, né? Que está aqui no meio. Vou dar uma forçadinha aqui para ficar mais visível. Aí eu corto aqui no meio no ponto E, traço até aqui e traço até lá e pronto, tá pronta a linha de influência, certo? Ok? Pronto. Essa tem uma particularidade engraçada, por quê? Porque o positivo e o negativo vai ser igual, porque esses são equivalentes, essas áreas são equivalentes, as coordenadas também, e aqui é equivalente, a gente já sabe disso, né? Então, como os dois são equivalentes, as coordenadas serão iguais e, consequentemente, as cargas serão iguais também. Então, essa é a vantagem. Faremos isso apenas uma vez. Tá? Nesse caso aqui, a conta será feita apenas uma vez. Então, vamos lá. Eu não preciso nem fazer muita coisa, né? Ó, aqui e aqui, se eu tenho 1 e isso está na metade, meio, né? 0,5 e 0,5. E aí, eu vou posicionar para o lado negativo só porque tá mais livre, né? Mas tanto faz, a gente sabe que vai ser igual as contas. Então, se eu vou colocar aqui uma roda aqui, a 1,5 e a 1,5, pronto, trem de carga no meio do vão de 170,25, certo? 170,25, o trem de carga no meio do vão. Aí o que vai acontecer? Neste ponto, né, eu ainda tenho que calcular as coordenadas. Eu tenho ali I, J e K. E só, né? Só, porque o resto eu já tenho. Então, 1 está para 22, assim como J está para metade. 11 menos 1,5. 11 menos 1,5, 9,5. Então, J sai daqui. 1 dividido por 22 vezes 9,5. O nosso J vale 432. 0,432. 1 está para 22, assim como K está para 9,5 menos 1,5. 8.
Então, K é igual a 0,364, certo? Então, é isso mesmo, 0,364, beleza. Aí, esse aqui, beleza? Eu tenho que calcular a área, a gente vai chamar essa área aqui de área 3, área 4, área 5. Não vou nem colocar se é positivo ou negativo, porque ela é os dois, né? A área 5, ela vai ser meio vezes 11 sobre 2. 2,75. Ótimo. E aí a gente calcula o V, E, QK positivo e negativo, né? Ele tem o mesmo valor, então eu vou colocar, fazer uma conta só, tá bom? Então vamos colocar aqui que ele está em módulo, né? No final eu coloco a resposta em módulo. Eu tenho então V, E, QK 170,25 vezes ali as coordenadas, né? Meio mais J 0,432 mais o K 0,364 mais, vamos colocar a área do balanço, né? No balanço 46,94 vezes 0,819 mais a área 5, né? A área 5 vai ser o 43,40 vezes a área 5, que é 2,75. Então, o nosso VE, QK em módulo, né, positivo ou negativo, vai ser igual ao resultado dessa conta aí. Vai ser igual em módulo, né? Deixa eu conferir a conta, né? Mais seguro. É isso mesmo. 378,44 kN, certo? Então, em módulo. Ok? Então agora a gente vai fazer semelhante ao momento, a gente tem que fazer a evoltória, tá bom? Então vamos montar a evoltória. Então para finalizar a cortante, é muito simples, tá bom? Para finalizar a cortante, a gente tem aqui agora a evoltória, né? Toda a evoltória aqui do exercício. Então o que acontece nessa evoltória do exercício? Nesse caso, tá? Obrigatoriamente eu tenho que fazer a combinação. Tá? Na outra eu não gravei fazendo a combinação, botei os resultados, mas dessa vez eu vou fazer as contas aqui, porque daí vocês conseguem acompanhar. Se eu tiver, né, então o meu VD no ponto vai ser ou 1 ou 1,3 vezes a carga de G, mais o coeficiente de segurança que era 1,5, né? Acho que 1,35 e 1,5, não era isso? Vamos ver aqui. Era 1,35 e... Não, 1,3 mesmo. 1,3 e 1,5, tá? Então vamos continuar utilizando 1,3 ou 1,5. Então, se eu estiver somando positivo e negativo, 1. Se eu estiver fazendo 1,5 vezes Q. Se eu estiver fazendo o negativo com negativo, 1,3. E é isso que eu vou fazer. Ou seja, ó, eu tenho a carga permanente menos 136,88. Mais, seria zero, tudo bem, mas seria a coluna positiva, então eu vou multiplicar por 1. Então essa primeira aqui, menos 136,88, certo? Porque eu multipliquei por 1. Ok,
Agora eu vou para a segunda, seria menos com menos, então é 1,3, 1,5. Então agora eu faço a conta. 136,88 vezes 1,3 mais 1,5 vezes 135,72. Aqui eu teria então menos 456,52, certo? Conferindo, 1,3 vezes 136,88 mais 1,5 vezes 185,72, 456,52. Mesma coisa para essa linha de baixo. Menos com mais, 1. Então, menos 343,03. Menos com menos, 1,3. 1,3 vezes 343,03 mais 1,5 vezes 694,98. Então eu tenho aqui menos 1.400 menos 1.488,41. Conferindo. R$ 1.488,41, tá certo. Menos com mais, 1. Menos 569,84. Menos com menos, 1,3 vezes 569,84 mais 1,5 vezes 832,8 menos 1.989,99. Ok? Beleza. E eu tenho aqui então agora essa coluna que eu tenho positivo e negativo. Positivo com positivo, 1,3. Então, se eu tenho positivo com positivo, 1,3. Então, vai ser 1,3 vezes 891,91. 1,3 vezes 891,91 mais 1,5 vezes 991,86. Então, eu tenho mais 2,647,31. Ok? Aqui eu tenho menos, mais com menos, então é 1. 1 vezes 891,94. 1 vezes 891,94 menos 1,5 vezes 152,60. Então eu tenho mais 663,01. Mais com mais. 1,3 vezes 475,26 mais 1,5 vezes 655,31 mais 1.680 mais com menos 1 vezes 475,26 menos 1,5 vezes 182,31 mais 201,80, né? Arredondando. Ok? Menos com mais. Então, 1 vezes 22,8 mais 378,44 vezes 1,5. Mais 590,46. Aqui, mais, menos, com menos. 1,3 vezes 22,8 mais 1,5 vezes 378,44 menos 597,30. Ok? Então é isso, tá? Com isso, só conferir essa última linha. 1 vezes 22,8 mais 1,5 vezes 378,44. 590,46, tá certo? 1,3 vezes 22,8 menos 1,5
menos não, resultado mesmo sinal, mais 1,5 vezes 378,44, 597,30. Então com isso a gente finaliza a evoltória de momentos. O que a gente vai fazer hoje ainda, agora, é fazer, nesse momento, os diagramas das evoltórias de momento e cortante, ok? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Antes dos diagramas, uma pequena correção, né? No outro vídeo, a gente tinha aqui o MCQK, ele estava errado, tá? A conta estava errada, menos 3.352,14. E o MD, QK negativo, também estava errado, menos 2.725,34. Era um erro de calculadora mesmo. Corrigindo aqui na evoltória, substituindo, né? Eu tenho aqui o menos 3.352,14. Eu vou ter aqui a resultante como menos 7.765,19. E aqui o MDQK negativo, menos 2.725,34. Aqui na evoltória 2.395,66. Então corrijam o material de vocês, porque realmente estava errado aqui, ok? Antes de fazer os diagramas, então agora vamos para os diagramas. Então, diagrama eu vou mostrar aqui, eu fiz aqui a metade, né, da ponte, porque a outra metade rebate e vai ser igual. Eu vou mostrar como que eu estou fazendo esse diagrama aqui para vocês poderem fazer agora. Então, beleza. Momento, tá? Esse daqui são os momentos fletores. Nas longarinas, ok? Então, são os momentos fletores nas longarinas. De onde vem, então? Eu tenho aqui a tabela, né? Atualizada. Menos 46, isso no ponto A. Menos 46,71 ou menos 60,45. Menos 46,71, menos 60,45. No ponto B, que fica no meio aí, né, do caminho, aqui no 3,5 fica aqui. No ponto B, eu tenho menos 736 e menos 2.528. Então, menos, claro que vai ficar fora de escala, né? Então, menos 736,70 e também, aí já vai lá em cima, menos 2.500. Deixa eu pegar um outro verde aqui, que esse verde aqui é sofrível. Menos 2.528,17. Ok? Ótimo. Então, tenho no ponto B. Ponto A, menos 2.105 e menos 7.000. Então, tem um pouquinho menor que esse aqui no vermelho, no ponto A. Menos 2.105,37. E aí, lá no céu, né? 7.000. Menos 7.765,19. Certo? Beleza. Agora eu tenho no ponto D, que fica também na metade do caminho aqui. Nesse ponto aqui. Certo? Ponto D, ponto E. Fica na metade do caminho. Então, eu tenho no ponto D mais 8.027,27. Então, lá embaixo, vermelho. Lá embaixo, em vermelho, eu tenho 8.027,27. Ok? E em verde, eu tenho nesse ponto menos 2.395. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 2.395,66. Certo?
E no último ponto, ponto C, eu tenho mais 11.000. Então lá embaixo, no ponto C, está em vermelho aqui, ó. Certo? Vamos deixar até o final. 11.607,46 e menos 195. Estou fazendo isso para explicar para vocês para que serve a tal devolutória. 195,27. Beleza, vamos unir os pontos, claro, da maneira possível aqui, né? Ele é um diagrama de momento, então ele é uma... né? Certo? Então, o que acontece? Ó? Essa cobertura aqui, que eu vou até riscar para destacar ela, é a cobertura levando-se em conta as cargas positivas do esforço móvel, tá? Por que a gente faz isso? A gente faz isso para cobrir, né, as possíveis situações, levando-se em conta a sobrecarga e a roda, tá, dos esforços positivos de carga de origem móvel, tá bom? Então são os esforços positivos de carga de origem móvel, tá? E a gente vai fazer isso semelhante na cortante também. Então eu vou riscar aqui só para ficar destacado, tá? Então a gente cobriu todos os possíveis casos onde o esforço móvel cause carga positiva, né? Ele esteja com carga positiva. Então essa é a cobertura. Note que neste caso eu tenho um pico de momento positivo aqui, porque eu estou levando a carga positiva móvel. Então essa é a função devolutória. Eu estou cobrindo os esforços positivos. Já aqui no verde, né, eu estou cobrindo os esforços negativos. Por isso eu tenho um pico de esforço negativo. Tá? Por isso, ela vai ficar com essa característica, né? Todos os locais de esforços negativos. E aí eu consigo, claro, a gente fez em alguns pontos, né? Para ter uma precisão, a gente faria em infinitos pontos, né? Com o auxílio do software. E a gente teria aí infinitos, né, esforços negativos e positivos, né, para poder dimensionar. Pronto, ó, ficou bem claro. Quando eu levo em conta o esforço negativo, eu tenho um pico, né, de esforço negativo aqui. Então eu vou dimensionar a minha viga para suportar esse esforço máximo negativo, porque aqui eu estou cobrindo toda a área negativa possível. E vou dimensionar a mesma viga para suportar esse esforço positivo. Isso é evolutória, é a sobreposição do esforço, tá? A gente está sobrepondo os piores casos de combinação, ok? Então vamos agora fazer o diagrama de cortante. Então, semelhante ao que foi feito com o momento, eu vou pegar aqui o gráfico de cortante, né? O gráfico não, a coluna aqui de cortante que a gente fez, e vou desenvolver o diagrama de cortante, tá bom? Que vai ser da mesma forma. No ponto A, a nossa cortante, né? Deixa eu só pegar aqui os resultados aqui corretos. No ponto a nossa cortante ela era de menos 136, então cortante negativa ela está aqui nesse caso para o lado de cima, né? Menos 136 e menos 452, certo? Então, a nossa cortante negativa, neste caso, cadê minha caneta? Tá, vermelha, eu tenho menos 136,88, então eu vou descer, menos 136,88, e eu vou ter também menos 456 e 52 no ponto A. No ponto B, metade do caminho, menos 343, vou colocar só as primeiras casas, e menos 1488.
menos, então, 1.488. No ponto C, eu tenho a esquerda. A esquerda, eu vou chegar aqui na esquerda com menos 569. 5. Oh, era vermelho esse. Vamos arrumar. 569 e 1989. Então, lá embaixo, 1989 com o verde, certo? Isso na esquerda. Na direita, eu vou ter mais, aí é o vermelho nosso, 2000 lá em cima. Então, agora vai ser o contrário. Aqui eu tenho em verde o negativo, mais 663. Deixa eu marcar aqui. 66301. E em vermelho lá em cima, 2647. Em vermelho. Ok? Então, beleza. No ponto D, eu tenho 201,8 em vermelho, em verde, tá aqui embaixo. 201 e em vermelho eu tenho 1.600. E por fim, eu tenho aqui praticamente a mesma coisa, né, para cima e para baixo. Eu tenho o verde negativo, 597 para baixo, e o vermelho positivo, 590 para cima. Ok? Se eu inverter, claro, vai dar esforço invertido do lado de lá. E aí pronto, é só a gente traçar agora com uma reta, né? Diagrama de cortante eu tenho que traçar com reta. Claro que ele não vai obedecer uma reta perfeita, primeiro porque está fora de escala, segundo, então ele chega aqui, ele sobe, segundo porque tem coeficiente de segurança, né? Tá aqui, certo? Então esse é o diagrama de cortante para os esforços positivos. Note que ela vai dar um pico de cortante positiva, tá? Então eu já vou riscar ela. Vamos fazer a verde primeiro, que elas vão se intercalar ali. E aí esse aqui, quando eu levo em conta o esforço negativo do móvel, eu tenho um pico de cortante negativa. Certo? Então é justamente isso mesmo que deveria acontecer, e ainda bem que aconteceu, tá? A gente tem um pico de cortante negativa, certo? Quando eu levo em conta o esforço móvel negativo. E um pico de cortante positiva aqui, quando eu levo em conta, né, a resultante do esforço móvel positivo, certo? E aí, no dimensionamento, eu vou levar em conta as piores situações, certo? Então, eu levo em conta a pior situação, tanto para o momento quanto para a cortante. Qual a cortante máxima no apoio? 2647, certo? 1989, se for levar em conta a cortante negativa pelo balanço. E aí eu vou armar, né, já com armar vigas, né, em concreto, ou vou dimensionar minha viga em metal, ou eu vou dimensionar minha viga em madeira ou protendida com os esforços, né, com a envoltória dos esforços, que é onde a gente vai ter o pico deles, certo? Então, com isso, a gente encerra aqui o conteúdo de hoje e é isso aí. Uma boa semana, um forte abraço a todos.